Olá, eu cumprimento a todos, estamos aqui mais uma vez, como a gente faz todos os dias, no nosso compromisso prazeroso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E você sabe, né? São devocionais de reflexão, de meditação, mas muito mais do que isso. Devocionais que vão falar a nossa mente e o coração, porque são orientações da parte de Deus para cada um de nós. E na nossa maratona de cobrir o livro de Salmos, estamos chegando ao final dos Salmos. Hoje, Salmo 148. E depois nós só teremos mais 2 Salmos, mais 2 dias para finalizarmos esse compromisso e vamos iniciar outro compromisso, porque os devocionais, se Deus quiser, vão continuar. Então hoje eu convido você para Salmo 148, onde toda a criação é convidada a louvar ao Senhor. É um chamado à adoração universal. Então prepare o seu coração para esse momento de edificação e comunhão com Deus. Nesse devocional no Salmo 148, eu, pastor José Carlos Carvalho, vou te conduzir a uma poderosa reflexão sobre o louvor que toda a criação deve oferecer ao nosso Deus Criador. Este salmo é um convite celestial e terreno para que anjos, astros celestes, montanhas, animais e seres humanos exaltem o nome do Senhor. Com uma mensagem profunda e inspiradora, nós vamos aqui nesse salmo revelar como a adoração verdadeira nasce de um coração rendido e grato, e como o universo inteiro testemunha a grandeza da glória de Deus. Então assista esse devocional até o final e descubra como viver uma vida de adoração contínua, exaltando o Senhor em todas as circunstâncias. E eu convido você agora a abrir o Salmo 148, que começa dizendo: louve ao Senhor desde os céus e louvai-o nas alturas, lá no versículo 1. Então abra a sua Bíblia, acesse sua Bíblia aí de algum lugar, de alguma forma, mas o importante é você ter a Bíblia aí para ler. E vamos ler junto, apreciar essa mensagem maravilhosa do Salmo 148, esses 14 versículos de convite a louvor e adoração. Salmo 148. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais o mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem tanto ama. Aleluia! Que salmo bonito, né?
O Salmo 148 é um vibrante hino de louvor que se destaca pelo seu convite universal e cósmico à adoração a Deus. Ele faz parte do grupo chamado Halel Final, que começa no Salmo 146 e vai até o Salmo 150, que conclui o livro dos Salmos, que é o saltério, que são os cânticos do povo de Israel. A autoria do Salmo 148 é anônima, embora a tradição atribua a maioria dos salmos a Davi. Esse salmo específico não possui uma indicação de autoria no texto hebraico original. Mas olhando para esse salmo, vamos descobrir algumas peculiaridades. A primeira, as principais peculiaridades do Salmo 148 incluem, em primeiro lugar, a universalidade do louvor. O Salmo convida toda a criação animada e inanimada, nos céus e na terra, a louvar ao Senhor. Nós temos aqui uma estrutura em duas partes. O Salmo é claramente dividido em duas seções que se complementam. O louvor celestial dos versículos 1 a 6 e o louvor terrestre dos versículos 7 a 14. Veja que coisa bonita. Céus e terra, louvem ao Senhor. Todos os habitantes do céu, todos os habitantes da terra, louvem ao Senhor. Temos aqui a ênfase na criação. A beleza e a ordem da criação são os principais motivos para o louvor, reconhecendo Deus como Criador soberano, que deu uma ordem e tudo foi estabelecido para sempre. Aí, a soberania de Deus está em foco, e a soberania de Deus nos leva a reconhecê-lo como tal e adorá-lo pelo que ele é e também pelo que ele faz. E nós temos aqui a repetição nesse grupo de salmos, não só no Salmo 148, de louvai ao Senhor. É a frase ou imperativo de louvor que é repetida várias vezes, criando um ritmo e uma ênfase na convocação à adoração. Céus e terra, louvem ao Senhor. Relâmpagos, louvem ao Senhor. Mares, louvem ao Senhor. Ventania, louvem ao Senhor. Reis e príncipes, louvem ao Senhor. E o clímax aí está no povo de Deus. O salmo termina com um foco especial no povo de Israel, os servos fiéis de Deus, como o clímax de louvor terrestre para quem ele levantou, como diz aí, um chifre, que é o símbolo de força e vitória. O contexto da escrita desse salmo, o contexto exato da escrita é desconhecido, devido à autoria anônima. No entanto, é geralmente entendido como contexto litúrgico pós-exílio. Muitos estudiosos sugerem que esse salmo, como parte do Halel Final, pode ter sido usado em serviços de adoração no templo em Jerusalém, possivelmente após o exílio babilônico, como um hino de regozijo pela restauração de Israel e pela grandeza de Deus. É um hino de adoração geral. É um hino de louvor que reflete uma profunda apreciação pela ordem e majestade do universo criado por Deus, adequado para qualquer momento de gratidão e adoração. O esboço do Salmo 148. O Salmo 148 pode ser estruturado da seguinte forma. Dos versículos 1 a 6, nós temos uma convocação ao louvor celestial. Versículo 1, 2, um convite aos seres celestiais, incluindo anjos e exércitos. Versículos 3 e 4, um convite aos corpos celestes, sol, lua, estrelas, céus dos céus e água acima do firmamento. Convite para todos adorarem a Deus. Nos versículos 5 e 6, a razão pelo motivo desse chamado ao louvor celestial, porque o Senhor os criou por sua ordem e os estabeleceu para sempre. E o segundo bloco, dos versículos 7 a 14, a convocação agora ao louvor celeste. Nos 6 primeiros, ao louvor celeste. Nos 7 ao 14, ao louvor terrestre.
Há um convite aos elementos e criaturas inanimadas do versículo 7 a 10. Versículo 7, criaturas marinhas e profundezas, louvem ao Senhor. Versículo 8, fenômenos climáticos, louvem ao Senhor. Versículo 9, características geográficas e vegetação, louvem ao Senhor. Versículo 10, animais, louvem ao Senhor. E esse convite à humanidade no versículo 11 a 12, reis, povos, príncipes, jovens, moças, velhos e crianças, louvem ao Senhor. E no versículo 13 a 14 nós temos ainda a razão para o motivo desse chamado ao louvor terrestre e a conclusão do salmo. O nome do Senhor é o único exaltado. Sua glória está acima de tudo, versículo 13. Ele fortaleceu seu povo Israel, motivo de louvor para todos os fiéis, no versículo 14, finalizando aí esse Salmo 148. E eu convido você a orar comigo. Vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus, orando como eu faço todos os dias pela vida dos Teus servos, que têm mantido essa fidelidade em apreciar esses devocionais, que todos os dias separam esse tempo para alimentar a sua alma, a sua mente com a Tua palavra através desses devocionais. Socorre eles, ó Deus. Muitos estão precisando da Tua ajuda. Muitos estão enfrentando dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, dificuldades nas suas emoções, dificuldades em realizar os seus sonhos. Por favor, Tu és o Deus da providência. Providencia para que eles tenham todas as suas necessidades supridas e possam ter motivo de sobra para Te glorificar e ter a sua fé edificada. Deus, traz cura para aqueles que estão enfermos. Como eu sempre falo, cura física, cura emocional, cura espiritual. Restabelece a comunhão contigo daqueles que se afastaram, anima os seus corações, promove um despertamento, um avivamento, traz nova esperança, novo motivo para Te servir, Senhor. Defende a causa dos Teus servos, a causa que está parada lá na justiça, Senhor. Defende que eles consigam ter ganho de causa. Promove libertação e livramento, Senhor. Cura as feridas da alma, essas marcas que ficaram registradas, tatuadas na vida dos Teus servos, que têm causado transtorno. Cura e restabelece a paz, a alegria, o prazer em Te servir. Por favor, Senhor, faz isso. Eu Te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Como é bom servir a esse Deus, né, que criou os céus, a terra e tudo. E todos esses seres celestes e terrestres são chamados a louvar a Deus. Eu convido você a louvar ao Senhor. Se você for listar, você tem motivos de sobra para louvar a Deus. Ele fez grandes coisas por você e vai continuar fazendo, porque Ele é um Deus fiel, majestoso, maravilhoso e misericordioso. Eu convido você a estar comigo amanhã, para juntos aí apreciarmos a meditação no Salmo 149. Estamos chegando ao final, só faltam 2 para cobrirmos o livro dos Salmos. Então, amanhã, venha aqui comigo. Mas não esqueça de assistir o devocional até o final. Assim que você acessar o link que eu te mando, que abrir lá o canal, já deixe sua curtida. Faça também um comentário, diga no que esses devocionais estão te ajudando, como é que a gente pode fazer para melhorar, certo? Se você tem dúvidas, registre. Se você tem perguntas, questionamentos, deixe registrado. Precisa de oração? Faça o pedido. Precisa de ajuda, de aconselhamento? Deixe o seu pedido e eu terei enorme prazer em ler cada um do pedido e responder. Não esqueça também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Tem um sininho lá, ative aquele sininho e coloque lá todas, porque você será notificado quando estiver um vídeo novo. E olha, nós temos vídeos todos os dias.
devocionais, sermões, palestras, aula de escola bíblica dominical, curso bíblico, estudo bíblico, um material fantástico para edificar a sua vida, a sua mente, o seu coração. E a minha oração final é que o Espírito Santo de Deus derrame do bálsamo dele sobre a sua vida, para que, como diz Paulo em Filipenses 4:6, a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja derramado na sua mente, no seu coração, em Cristo Jesus. Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia maravilhoso. Amém.